confusões, porque tem anjo da guarda de tudo, e tem o anjo da guarda das brigas e confusões. Antes que ele diga que foi o Efrem que passou a Covid para o Amadeu Campos, é bom dizer que o Efrem já teve e se curou. Então não foi o Efrem, ele está limpo nesse caso. Boa tarde, Ananias. Boa tarde, Ari Carvalho, boa tarde, Efrem, boa tarde, Sávia, você ligado no Jogo do Poder. Eu quero ver o exame, Efrem. Doutor Pessoa mostrou o exame, eu quero ver o seu. Mostre lá o seu exame com o seu IgG já, os anticorpos da Covid. Enquanto é bom. não aparecer, ficarão suspeitas. Há controvérsias, viu, Ari, de que não foi o Efrem o causador dessa transmissão. Mas ele trouxe o exame, não trouxe, tá aí, não tá, Efrem? Eu tenho uma suspeita, acho que foi o Pedro Laurentino. Não, Efrem, que é isso, que porque absurdo. Porque ele foi o último dessas pessoas que deu Covid, que estava aqui. Ele é candidato a prefeito de Teresina pela UP. Ele teve aqui? Teve, sim. No bate-rebate. No bate-rebate. Né? No bate-rebate. Ele foi um dos últimos e em seguida ele testou positivo. Né, mas não dá para dizer. Mas o exame do Efrem que é bom, nada, o exame... Eu vou fazer um agora, doutor. Assim que eu sair do programa, eu vou fazer. Antes tarde do que nunca, depois, né? Ok. Nós temos a pesquisa do Instituto Amostragem, pesquisa divulgada hoje no portal meionorte.com, aqui nos programas da Rede Meio Norte, na Rádio Jornal, na TV Jornal e, claro, no jornal meionorte.com. Pesquisa aí editada pela editoria de política do nosso Ananias Ribeiro. Vamos aos números da pesquisa e, em seguida, eu quero a análise de cada um de vocês e também as repercussões com os candidatos. Vamos lá. Pesquisa do Instituto Amostragem, Grupo Meio Norte de Comunicação. A ficha técnica. A pesquisa foi realizada entre 28 e 31 de outubro, ouviu 1.200 eleitores com a margem de erro de 2,77% para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%. Pois não. Intenção de voto estimulada para a Prefeitura de Teresina. Doutor Pessoa, do MDB, 31,33%. Kleber Montezuma, do PSDB, 26,58%. Fábio Abreu, do PL, 10,17%. Fábio Novo, do PT, 6%. Jesse Fonseca, do PSC, 6%. Major Diego Melo, do Patriota, 2,5%. Lucineide Barros, do PSOL, 1,83%. Simone Pereira, do PSD, 1,58%. Prosseguimos com os números. Lourdes Melo, do PCO, 0,33%. Fábio Sérvio, do PROS, 0,25%. Pedro Laurentino, da UP, 0,25%. Mário Rogério, do Cidadania, 0,17%. Gervásio Santos, do PSTU, 0,08%. Não sabe, não opina, 5%. Branco e nulo, 2,42%. E nenhum, 5,50%. Intenção de voto estimulada para a Prefeitura de Teresina. Agora, só os votos válidos, que é como a Justiça Eleitoral lê os números, é como ela considera a votação. Doutor Pessoa, do MDB, 35,98%. Kleber Montezuma, do PSDB, 30,53%. Fábio Abreu, do PL, 11,67%. Fábio Novo, do PT, 6,89%. Jesse Fonseca, do PSC, 6,89%. Major Diego Melo, do Patriota, 2,87%. Lucineide Barros, do PSOL, 2,11%. Simone Pereira, do PSD, 1,82%. Prosseguindo, Lourdes Melo, do PCO, 0,38%. Fábio Sérvio, do PROS, 0,29%. Pedro Laurentino, da UP, 0,29%. Mário Rogério, do Cidadania, 0,19%. E Gervásio Santos, do PSTU, 0,10%.
Agora a pesquisa com a intenção de voto espontânea. Nessa pesquisa, o entrevistador não diz o nome do candidato, ele não mostra uma lista de candidatos, o eleitor se manifesta espontaneamente. Dr. Pessoa, do PMDB, 24,92%. Kleber Montezuma, do PSDB, 21,92%. Fábio Abreu, do PL, 6%. Fábio Novo, do PT, 4,25%. Jesse Fonseca, do PSC, 2,58%. Major Diego Melo, do Patriota, 1,75%. Simone Pereira, do PSD, 1,25%. E Lucineide Barros, do PSOL, 1,17%. Prosseguindo com a espontânea, Gervásio Santos, do PSTU, 0,08%. Mário Rogério, do Cidadania, 0,08%. Outros, 0,33%. Não sabe, não opina, 25%. Branco nulo, 3,08%. E nenhum, 7,78%. Números da pesquisa Amostragem, Grupo Meio Norte de Comunicação. A evolução da intenção de voto estimulada. Agora nós temos uma comparação com as pesquisas anteriores feitas pelo Instituto Amostragem. Dr. Pessoa, do MDB, agora tem 33,06%. Já teve 32,07%, 28,43% e 31,33%. Lembrando, o 31,33% é esta agora. A 33,06% é a primeira da série, ok? Então, é o caminho inverso. 33 inicialmente, 32, 28 e agora cresceu 3 pontos, 31. Vamos para o candidato Kleber Montezuma, do PSDB. Ele tinha 9,92, passou a 13,88, depois para 23,14 e agora tem 26,58. O candidato Fábio Abreu tinha 20,99, foi a 20,17, depois 16,69 e agora 10,17. Fábio Novo tinha 5,29, depois 6,94, depois 6,12, depois 6, que é a atual. Jesse Fonseca tinha 2,64, depois 0,17, depois 1,16 e agora tem 6%. O candidato Major Diego tinha 2,64, depois 1,88, depois 1,16 e agora 2,5%. Lucineide Barros começou com 0, depois 1,32, 0,83 e agora 1,83. Simone Pereira começou com 0,66, depois manteve o mesmo percentual de 0,66, depois aumentou para 1,16 e agora tem 1,58. Lourdes Melo, do PCO, 0,83, depois 0,66, 0,33 na anterior e agora manteve os mesmos 0,33. Fábio Sérvio, do PROS, 1,32, depois 0,66, manteve o 0,66 e agora 0,25. E a gente vai para o Pedro Laurentino, 0,33, depois 0,33, não pontuou na pesquisa anterior e agora 0,25. Mário Rogério, do Cidadania, 0,17, 0,33, também não pontuou na pesquisa passada e agora 0,17. Gervásio Santos não pontuou na primeira, depois 0,17, na anterior também não pontuou e agora 0,08. Os percentuais de não sabe, não opina. 7,93, depois 7,11, depois 8,76 e agora 5%. Brancos e nulos já foram 3,14, depois 2,81, em seguida 2,64 e agora nessa última pesquisa 2,42. E por último, aqueles que dizem que não votam em nenhum, eram 11, depois 10,91, em seguida 8,93 e agora caiu para 5,50%.
Tudo bem, Juliana? E agora vamos às análises. Eu vou começar pelo jornalista Efrem Ribeiro. Efrem, reta final, hoje é dia 3, faltam apenas 12 dias para o dia da eleição. O que é possível ler dessa última pesquisa da amostragem? É que realmente é um equilíbrio, a gente vê isso também nas ruas, mesmo apesar de ser uma campanha diferenciada, como pelo caso da Covid-19, a gente não vê uma pessoa na rua, a gente não vê aquela manifestação muito próxima do candidato, mas se percebe realmente esse equilíbrio entre os dois principais candidatos que estão disputando, devem disputar o segundo turno. Há uma luta dentro do MDB para que se termine a eleição no primeiro turno e no PSDB tem a garantia que achando que se tiver segundo turno o doutor Pessoa não vença. Então, realmente, há um equilíbrio e agora eles vão se espalhar nas zonas onde tem mais indeciso. Por exemplo, o doutor Pessoa está muito na zona sudeste em relação a ele e o Kleber Montezuma muito na zona rural, porque é um setor ainda um pouco fraco que o PSDB tem em relação a esse setor. Então tá aí, o doutor Pessoa, segundo o Efrem, o MDB quer liquidar a fatura no primeiro turno, acha que é possível o doutor Pessoa vencer no primeiro turno, e os tucanos empurram para o segundo turno, onde eles acreditam que o candidato deles, o Kleber Montezuma, vai vencer. Sabe, Barreto, quero dialogar com você fazendo a seguinte provocação. Na minha avaliação, o segundo turno já começou. Essa pesquisa, eu comentei na anterior e agora essa confirmou. A impressão que eu tive é de que o segundo turno já começou. Esse segundo turno é entre doutor Pessoa e Kleber Montezuma. Não se sabe ainda, não é possível dizer se doutor Pessoa mantém a dianteira no dia 15 de novembro ou se Kleber já termina na dianteira. Mas eu queria ouvir de você se você acha que ainda é possível haver uma mudança nesse cenário, o Fábio Abreu ter aí na reta final uma subida, um crescimento vertiginoso, inverter isso, irem dois candidatos da oposição, por exemplo. Gostaria da sua análise agora. Ari, só se surgir um fato novo, porque como os elementos e o contexto que a gente tem hoje e que são apresentados para o eleitor, há uma consistência tanto nessa permanência de intenção de voto para o doutor Pessoa. Há muito tempo a gente vê que ele oscila muito pouco e também uma consistência no crescimento de Kleber Montezuma, assim como na queda do Fábio Abreu. O que a gente observa é que o eleitor ele está fazendo aquele voto útil, ele não quer desperdiçar o voto e ele quer votar naquele que tem mais chances de ganhar dentro, claro, da linha ideológica e das propostas que ele defende. Talvez por perceber que o Fábio Abreu poderia não ir para esse segundo turno, uma parte do eleitorado migrou ali para o doutor Pessoa e uma parte foi para a Jesse, né? A Jesse do PSC teve um crescimento significativo, uma mulher jovem que entrou na disputa de última hora, era candidata a vereadora, e eu acho que termina pegando também, aglutinando uma parte do eleitorado que não se vê representada. Acho que é um ponto para a gente destacar também das mulheres, até porque durante todo o jogo do poder, a gente falou muito das campanhas proporcionais, do quanto que as mulheres não receberam recursos, enfim, toda a estrutura necessária. Então, ver uma que tem uma estrutura realmente reduzida também, despontar, é interessante destacar. Acredito que o cenário é, sim, doutor Pessoa e Kleber Montezuma. E o que o Efrem falou no começo do programa, Ari, sobre a questão das chuvas, hoje eu fui tentar também ouvir bastidores repercutir a campanha. Eu ouvi muita gente, inclusive do PT, do MDB, comemorando, entre aspas, as chuvas, no sentido de que a chuva mostra uma falta de estrutura de Teresina nessa questão da drenagem, que é um argumento, é como se ilustrasse um argumento contra o Kleber. Então, pode ter uma mudança nesse sentido, a depender desses fatores aí que são incontroláveis. Eu lembro que na última pesquisa, o Ananias chamou a atenção para o fato de, na pesquisa espontânea, haver um percentual de 30% de pessoas que não diziam nenhum nome, só quando eram estimulados. Esse percentual caiu um pouco para 25%, mas ainda é bastante considerável. Gostaria de ouvir você sobre isso e a sua análise geral, Ananias. Inclusive, na estimulada, Ari, nós temos ali cerca de 10% de eleitores que não sabem, não opinam e não votariam em nenhum dos candidatos. Ou seja, é uma margem ainda significativa
são eleitores que serão certamente buscados com muita intensidade nessa reta final. Eu queria chamar a atenção para um fato técnico. Essa pesquisa ouviu 1.200 eleitores. Ela tem a margem de erro de 2,77%, para mais ou para menos. Ou seja, é a pesquisa que tem praticamente o dobro de eleitores consultados em relação à pesquisa anterior, que tem praticamente a metade da margem de erro da pesquisa anterior. Ou seja, a amostragem chega com esse levantamento com a margem de erro baixa de 2,77 pontos, bem próximo do cenário de realidade atual, hoje, como você falou, há 12 dias da eleição. E aí a gente vê doutor Pessoa e Kleber Montezuma no limite do empate técnico. No melhor cenário para Kleber Montezuma, ele tem 33,3 pontos. E no pior cenário para doutor Pessoa, ele tem 33,2 pontos. Isso mostra, isso ilustra essa rivalidade que o Efrem citou, que vê nas urnas, e aí essa é estimulada, eu digo, nos votos válidos. Se a Juliana mostrar aí os votos válidos, a gente vai ver que eles estão bem próximos no limite desse empate técnico. Mostra essa rivalidade que o Efrem tem visto nas ruas, que a Sávia também destacou. E o doutor Pessoa, é improvável, nesse momento hoje, essa vitória no primeiro turno, porque ele pode chegar a 38,7 dentro da margem de erro, faltando mais de 11 pontos para ele conseguir a maioria e vencer no primeiro turno. Então, nesse momento hoje, isso se mostra improvável. Enquanto o candidato Fábio Abreu, a gente vê que derreteu. Durante o processo da campanha, ele chegou ali a ter mais de 20%, agora aparece com 11% dos votos válidos, ou seja, perdeu praticamente a metade dos votos. Ele carregou nos ombros o ônus do seu trabalho na pasta da segurança e não soube rebater, responder para a população esse ônus que era imputado a ele durante o processo eleitoral. E muitas pessoas se surpreenderam, de fato, com o desempenho da Jéssica. Esse levantamento ela já aparece empatada aí com o candidato Fábio Novo do PT. Essa é uma pesquisa pós-debate, então repercute aquele debate que aconteceu na Meio Norte, apesar de não responder à pergunta sobre o uso do dinheiro público do fundo eleitoral do PSC, ela pontuou por diversas vezes em confronto com Kleber Montezuma. Inclusive, viralizou nas redes sociais um vídeo da Jéssica criticando com veemência Kleber Montezuma, perguntando inclusive sobre se os filhos dele estavam nas escolas públicas. Esse vídeo foi usado pela turma do doutor Pessoa. O doutor Pessoa cometeu um erro técnico de não ir ao debate, então a sua militância ficou sem ter como repercutir a participação dele no debate, porque ele não foi, aí repercutiu o vídeo da Jéssica